Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam A Magia do Lixo, por Joca. Achados pelo caminho se transformam em produções artísticas. Oi, esse é o vídeo da peça Bloco da Saudade e ela foi criada a partir dessa base aqui de madeira que eu encontrei em Nilópolis, Olinda, nos meus trajetos, nas minhas andanças, e quando eu encontrei ela estava bem suja e tal, mas eu consegui ver tanta potência naquela peça que não pensei duas vezes, vim carregando ela até Ricardo e foi muito bom, assim, porque eu sabia que ela ia ter um fim bem legal e me surpreendi positivamente porque saiu de uma forma que eu não esperava e eu fiquei bem feliz com ela. A base é essa de madeira, com a palhinha também original, eu não troquei a palhinha. A parte do tecido, que também foi toda pintada à mão, foi tingida com café e a tinta foi toda pintada à mão livre também, como vocês podem ver no vídeo, e as flores foram feitas também uma a uma, com a base também de fitas, que também são fitas reutilizadas. A gente tem o hábito de guardar todas as fitas nesse pote aqui, quando a gente recebe presente ou embalagens, né? Então todas as fitas ficam aqui e aí acabaram sendo utilizadas também nesse projeto, nessa paleta de cor. Foi bem interessante. E o processo de tingimento não apareceu no vídeo, mas basicamente foi café pronto, né? Fervido junto com o tecido, mexendo. Depois eu deixei de molho no sal grosso para dar uma segurada na tinta. Mas obviamente, como é um tingimento natural, com o tempo ele vai causar alterações, mas para mim isso também não é um problema. A tinta já é tinta comercial mesmo, não foi feita naturalmente. E cada florzinha foi feita de tecido a partir de uma blusa do meu pai. Aqui, essa blusa aqui, tá até bem cortadinha. O pai usava muito essas blusas para fazer os trabalhos deles manuais, de marcenaria, enfim. Todos os trabalhos manuais ele costumava usar muito essa camisa. Então achei que era uma forma muito bonita de homenagear. Acredito que algumas pessoas que estão vendo esse vídeo saibam que meu pai faleceu recentemente. Então essa peça foi uma homenagem a ele, por isso se chama Bloco da Saudade. Inicialmente essa peça não seria produzida e entraria no vídeo, porque eu desisti de seguir nas peças que eu estava pensando em fazer antes. Eu fiz projetos novos, porque com o acontecimento do falecimento do meu pai eu não via sentido continuar com as peças que estavam prontas e preferi fazer uma homenagem para ele. E achei que foi uma forma bonita de fazer. Ele faleceu bem próximo ao carnaval, por isso o período tem muita relação com o carnaval e com a forma que tudo aconteceu. Então foi uma boa forma de homenageá-lo. Enfim, carrega muitos símbolos. Ele também gostava muito de carregar as coisas que ele encontra na rua. Era um hábito que nós dois tínhamos muito, de pegar as coisas na rua e, enfim, ver essa potência. Então, como vocês vão ver aqui no cenário também, muitas coisas foram feitas a partir de peças que ele mesmo encontrou na rua também. No mais, acredito que seja isso. A frase tá no inverso, aqui no vídeo talvez apareça, mas é eu te amo de longe, justamente para falar dessa relação do amor, né, que não muda mesmo com toda a distância e a materialidade. A materialidade é mais um detalhe que a gente vê. Eu acredito muito na vida como sendo eterna,
Então, vou continuar amando ele de longe, assim como eu tenho certeza que ele também vai continuar me amando de longe. Então, eu espero que se você também esteja passando por esse, se você também está passando por esse momento de luto, que é eterno, né? A gente tem que conviver com essa falta, que você também se sinta abraçado com essa peça e com todas as outras pessoas que você ama de longe, as pessoas que ainda não nasceram, ou que já se foram, ou que estão distantes fisicamente de você. O Bloco da Saudade é um bloco bem democrático, ele é para todo mundo que ama quem não tá perto. Então, é isso. Agora vai passar um videozinho do processo, né? Não sei se antes ou depois, porque eu gravei esse vídeo antes de editar, mas enfim, acredito que possa ser um relato legal, um desenvolvimento, porque esse projeto ele não é pensado só de uma forma prática, para ser um tutorial ou algo do tipo, mas para dizer do processo criativo que me levou a criar essa peça, são as possibilidades também práticas do que eu encontrei na rua, do que eu já tinha em casa, por ser uma artesã. Eu tenho material em casa, mas eu busquei trazer nas produções uns materiais bem acessíveis para vocês verem que é possível criar com o que tem em casa. Então, é isso, viu? Muito obrigada. Eu comecei retirando os pregos que ainda estavam fixados na peça, na parte lateral, com a ajuda de um alicate. Do outro lado também foram todos retirados para a gente começar a higienização. Com uma escova de dente, eu comecei a fazer a limpeza mais minuciosa da peça, porque a limpeza mais superficial eu já tinha feito antes. E a escova de dente, ela tem uma medida perfeita para se encaixar nos vincos da madeira e também na palhinha. E consegue alcançar lugares que um pano maior ou uma escova maior não alcançam. E com a peça completamente limpa, eu passei o óleo mineral, que além de devolver o brilho para a madeira, também protege a peça por mais tempo. Nesse momento eu começo a fazer o traçado da pintura, da parte escrita da peça, nesse tecido de algodão que já foi tingido com café previamente também. E a partir desses traços iniciais, eu vou trabalhando letra por letra, criando mais harmonia, adicionando mais cor, para que o conjunto da peça possa ficar mais harmônico, mais fluido também. Pintar em tecido me leva a momentos muito bons da minha vida. Eu trabalhei alguns anos fazendo produtos que tinham pintura em tecido, blusas, bolsas, telas também, que muitas vezes eram personalizados, eram presentes, que eram pensados em conjunto a quem queria presentear e a pessoa presenteada. E era muito bonito ver esse elo acontecer, ver essas ligações a cada pincelada. E fazer essa técnica nessa peça também carrega símbolos particulares para mim também. Eu presenteei também meu pai com algumas peças pintadas à mão. As formas e a cor da mensagem também traz a mensagem da simplicidade e urgência, do afeto. A peça como um todo foi pensada para produzir esse abraço visual que os tons rosados e terrosos trazem. Os materiais e as texturas também foram pensados para trazer essa experiência meio tátil e visual, que dá essa vontade de colocar a mão, né, de realmente sentir o que essa peça pode oferecer. Então, tanto os tecidos quanto as fitas foram pensadas para isso. E essa é a blusa que aparece no início do vídeo, que meu pai usou bastante e foi um dos pontos principais da peça. Eu pensei em algumas possibilidades para o uso, mas é que eu achei que mais faz sentido foi a criação de flores a partir dela, porque meu pai também sempre foi muito ligado à jardinagem e era mais uma ligação que nós dois tínhamos, o cuidado com as plantas, com a natureza. Essa era uma paixão que a gente também dividia e eu gostaria muito de deixá-la presente. E nessa peça a gente tem a reutilização de diversas formas diferentes. Nesse caso foi a blusa do meu pai que se transformou em flores, mas a base de madeira, por exemplo, ao que me parece, foi as costas de uma cadeira. Já o tecido de algodão, que também foi pintado, era um retalho
que eu encontrei e foi reutilizado também. Então, a gente vê que independente da origem do objeto, ele pode ser transformado. E nesse caso, cada um acaba trazendo um símbolo diferente. E criar a partir do que já existe é essencial, porque além de toda a história que carrega, de todas as experiências que muitas vezes esse contato com a matéria nos traz, é uma questão ambiental muito necessária. Quanto de recurso a gente consegue reaproveitar e também o nível de consciência que a gente consegue criar a partir disso. O estilo de vida que muitas das vezes a gente consegue alterar vendo pequenas mudanças. E eu realmente não acredito que a mudança tenha que ser individual, eu realmente acredito na mudança do sistema como um todo. Porém, a conscientização das pessoas, né, indivíduo para indivíduo, também de forma coletiva, de pequenos grupos, é muito potente, por meio principalmente da educação. Eu acho importante trazer esse tipo de reflexão, porque muitas das vezes algumas medidas mais voltadas para a ecologia, sustentabilidade, ou são lidas como a atitude que vai salvar o mundo, ou a atitude que não vai fazer mudança nenhuma, sendo que existe um meio do caminho. E esse caminho do meio, na verdade, é uma faixa bem extensa, porque tem vários recortes que precisam ser feitos de acesso à informação, de gênero, de privilégios. Então a gente tem que ver que, além da atitude do indivíduo, a gente precisa olhar para quem é esse indivíduo. Vale refletir também em quem mais reaproveita, recicla, reutiliza. Essas pessoas, na sua gritante maioria, são motivadas pela necessidade. Essa criatividade, esse modo gambiarra ativado, são pelas pessoas que necessitam fazer esse tipo de prática para muitas vezes sobreviver. E eu indico muito a leitura Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, da Maria Carolina de Jesus. É um livro muito importante para a gente pensar aspectos sociais, econômicos, de uma perspectiva periférica, de uma perspectiva também motivada pela necessidade. E como catadores no Brasil também são essenciais para todo esse trabalho da sustentabilidade e como é precário ainda esse sistema, que não os favorece, mesmo ele sendo a parte fundamental, a base fundamental da reciclagem no Brasil. E além da reciclagem também, no fato da reutilização, a gente vê vários artistas periféricos nas mais diversas áreas do Brasil, produzindo muita arte, produzindo muita cultura a partir do lixo, também motivados pela necessidade, por não encontrar um material. Eu mesma sou uma artista que me motivei a criar a partir do que já existe, inicialmente pela necessidade. Quando eu era criança, eu gostava muito de criar sempre, e não tinha grana para ficar procurando e comprando mil materiais, então eu fazia a partir do que eu encontrava no lixo. E cresci sendo essa criança adulta que busca fazer coisas a partir do lixo. E agora voltando a atualizações do que estava sendo feito na peça. Bom, aquelas flores que estavam sendo cortadas foram costuradas uma a uma com uma técnica bem parecida com a do fuxico e fixadas com um alfinete. Depois eu fui adicionando as fitas uma a uma e cortando também uma a uma para dar um acabamento melhor. Com todas as fitas já cortadas, eu comecei a também queimar a ponta uma a uma para também dar um acabamento melhor, para a gente evitar que as peças fiquem desfiando e também dar um acabamento mais bonito. A partir daí, eu fiz os últimos reparos de acabamento para conseguir ver a proporção também das fitas. Na parte de trás, no verso da peça, eu também fui dando o acabamento para organizar melhor as fitas, elas ficarem de uma proporção de cor e tamanho mais harmônicas. Com as fitas já posicionadas, a gente começa a prender tanto as flores quanto o texto do tecido com linha e agulha.
Os pontos são feitos de forma livre. Eu optei fazer esse ponto mais livre, sem uma sequência ou uma padronagem, um ponto específico, porque acreditei que esteticamente também, simbolicamente, fazia mais sentido fazer um ponto mais ao acaso. A escolha da linha num tom bem próximo à letra também foi proposital, para criar essa harmonia e esse casamento entre os dois. Dá um contraste legal, porque as letras foram bem mais regulares, enquanto os pontos são com tamanhos diversos, enfim, formatos. Criam um desenho mais abstrato no fim. E esses pontos foram feitos na parte superior da peça e também nas laterais. Só na parte de baixo da peça que eles não foram feitos. As flores de tecido também foram fixadas com essa mesma linha. Eu optei por adicionar mais algumas flores também antes da finalização da peça. Esse é o resultado final do Bloco da Saudade. Esse processo realmente teve um impacto muito grande sobre mim. Foi iniciado no período mais recente do luto. E a arte tem esse poder de conectar, de curar e transformar, expressar os sentimentos e, enfim, eu sou muito grata por também documentar esse momento e poder homenagear essa pessoa que foi tão importante na minha vida e ainda é. William de Albuquerque, eu te amo de longe.